Bem-vindo de volta. Em 1992, em uma vila na Tailândia, o americano Tom, sua filha Stella e sua esposa Dumpon passam a tarde no campo. Eles falam sobre a origem do universo. E enquanto Tom tem uma visão mais científica do assunto, Dumpon acredita na origem de acordo com sua religião. Depois, os três participam de um ritual na aldeia em homenagem a Dong Hai, uma poderosa entidade mística. Segundo a lenda, humanos invadiram seu reino e roubaram um de seus anéis, e Dong Hai os puniu com anos de fome e seca. Desde então, os moradores realizam esse ritual como uma forma de pedir perdão à entidade e trazer prosperidade de volta à aldeia. Finalmente, Stella e sua mãe chegam a um santuário na floresta quando ouvem um rugido assustador que parece vir da estátua de Dong Hai feita de carne crua. No entanto, os moradores apenas seguem o ritual e, no final do dia, mãe e filha voltam para casa com Tom. No caminho, Stella percebe seu tio Lamnon observando a floresta atentamente, como se soubesse de onde vinha aquele rugido. Quando a noite chega, Tom aproveita que sua esposa e filha estão dormindo e entra na floresta munido de uma espécie de pulseira. Ele se aproxima do santuário, onde vê pedaços de carne espalhados entre os galhos das árvores. Tom então encontra Dong Hai, uma criatura monstruosa que devora a estátua de carne e desaparece na escuridão da floresta. Logo depois, ele ouve um barulho e olha ao redor para encontrar Stella, que havia seguido seu pai se escondendo. Felizmente, ela não viu a criatura, e Tom diz que a levará de volta para casa. Mas primeiro ele precisa pegar algo da floresta. Enquanto caminham por um tempo, eles veem uma luz brilhante à distância, e Tom deixa sua filha em uma pequena cabana próxima. Depois, ele entrega a ela um comunicador e diz à garota que se ele não retornar logo, ela deve pedir ajuda usando o código Bravo 123. A garota obedece e Tom vai em direção à luz quando sua pulseira começa a reagir, fazendo com que um artefato misterioso protegido por vários anéis desça sobre sua mão. Entretanto, quando ele estava prestes a pegá-la, Dong Hai reaparece e Tom aponta sua arma para ela. A criatura vai embora, mas o objeto começa a se afastar de Tom e emite um poderoso raio de luz, abrindo um portal gigantesco no céu. Stella corre para ver se seu pai está bem, mas não há sinal dele por perto. E segundos depois, dezenas de corpos começam a cair do portal. Assustada, a menina volta para a cabana e faz o chamado de emergência. Mas quando um dos corpos cai na cabana, ela corre para fora da floresta em direção à aldeia. 31 anos depois, Stella agora trabalha em um museu e está fazendo uma apresentação aos visitantes sobre o sistema solar. Entretanto, devido a um erro cometido por seu supervisor, a jovem é injustamente culpada e demitida do emprego. Para piorar a situação, ela não tem um lugar para morar desde o divórcio e continua se mudando junto com sua filha pequena chamada Valon. Os dois estão jantando em uma lanchonete quando Stella recebe uma ligação de sua prima Eti, dizendo que Dumpon foi internado no hospital. Preocupada com a mãe, Stella decide retornar à sua antiga vila e pega uma carona com Eti. Mas os dois primos não parecem se dar muito bem. Ao longo do caminho, Stella se lembra do incidente na floresta e que no dia seguinte ela acordou em uma cama ao lado de Dumpon e do tio Lamnon. A menina conta a ele sobre os corpos na floresta e o desaparecimento de seu pai, mas seu tio diz que tudo foi apenas um sonho. Ele também conta a ela que Tom abandonou sua família e voltou para os Estados Unidos, mas Stella sempre soube que isso não era verdade. Horas depois, Stella chega ao hospital e encontra Dumpon enfraquecido por sua condição. No entanto, ela conta à filha que falou com Tom pelo comunicador e descobriu que ele havia sido transportado para outro mundo. Stella acredita que sua mãe esteja apenas tendo alucinações por causa da febre e a deixa descansar um pouco em seu quarto. Mais tarde, ela encontra o tio Lão e seu filho Kong novamente e fica surpresa ao ver que nenhum deles parece ter envelhecido durante todo esse tempo. No entanto, Lamon está mais interessado em comprar a propriedade de Dumpon como uma forma de ajudar a família com as despesas. Eti convence Stella a vender, pois está interessado em receber a comissão pelo negócio e, sem outra escolha, ela aceita. Mesmo assim, Stella guarda muito ressentimento em relação ao primo, pois no passado ele e outros garotos a atormentavam porque seu pai havia abandonado a família. Um dia, Stella fica brava e começa a brigar com um dos garotos, mas seu primo não faz nada para ajudá-la. Desde então, os dois não se falam mais, e embora Eti a tenha convidado para sua casa, Stella prefere ficar com Valon em sua antiga casa. Na hora de dormir, ela se lembra do que sua mãe disse sobre falar com Tom pelo comunicador e decide testar ligando para o código Bravo 123. No entanto, nada acontece e Stella vai dormir com a filha até que uma voz é ouvida pelo comunicador. Ela reconhece a voz de seu pai, que envia uma mensagem pedindo que ela leve sua pulseira e um objeto chamado bola de dobra para o acampamento militar de Ramazan.
Ele também conta a ela sobre uma máquina chamada Telegênesis e lhe dá várias coordenadas, com Valon registrando tudo em seu bloco de notas. Na manhã seguinte, Stella mostra a gravação para Duonpon e diz que recebeu a mesma mensagem todos esses anos. Duonpon acredita que Tom acabou na dimensão fantasma descrita em A Lenda de Dongai, onde o tempo passa mais devagar do que no mundo real. A única maneira de salvá-lo é encontrar a bola de dobra, o artefato que Tom encontrou na floresta, e usá-la para acionar a máquina Telegênesis escondida em Ramosa. Sem hesitar, Stella parte com Et e Valon para a floresta. Mas primeiro, eles precisam recuperar a pulseira que está com Lamnon. Chegando na casa dele, eles vão falar com Kong, e Stella explica toda a situação para o jovem, que a princípio se recusa a ajudar, com medo do que o pai possa fazer. Mas Stella insiste, dizendo que percebeu que ele e Lamenon não envelheceram, e que isso deve ter algo a ver com a pulseira. Por fim, ela pede ajuda de Kong mais uma vez para salvar seu pai. E quando a noite chega, o jovem decide pegar a pulseira de Lamon. Kong aproveita que seu pai está dormindo e também pega sua arma para guardá-la. Com isso, o grupo segue para a floresta e Stella vai até o antigo santuário de Donhai, onde encontra a bola de dobra flutuando lá com seus anéis girando ao redor dela. Colocando a pulseira no pulso, Stella consegue pegar o artefato, mas nesse momento uma mulher misteriosa aparece na frente delas. Para o horror do grupo, ela se transforma em Donhai e tenta atacar o trio, que corre de volta para o carro. A criatura se aproxima cada vez mais, então Kong saca a arma de seu pai e atira, fazendo Donhai recuar. Mas o som do tiro desperta estranhas lembranças de seu passado, onde o jovem se vê caindo do céu com um buraco de bala no corpo. Assim que Kong se recupera dessa visão, o grupo segue em direção à Academia Militar de Ramazan e encontra a máquina Telegênesis no subsolo. Stella então tenta falar com o pai pelo comunicador e Tom responde feliz, sabendo que sua filha está bem. No entanto, ele logo descobre que 30 anos se passaram na Terra. Enquanto ele estava na dimensão onde estava, apenas 30 minutos se passaram. Tom então diz que era um agente disfarçado da CIA que foi enviado para investigar o Trigênesis e descobrir para que ele estava sendo usado. Ele descobriu que a máquina foi criada com a tecnologia da raça alienígena que criou a estação espacial para onde ele foi levado. Agora, será necessário utilizar a bola de teletransporte para trazê-lo de volta, com o mecanismo sendo acionado pelo movimento dos dedos de quem estiver usando a pulseira. O problema é que a bola de dobra precisa de seus 5 anéis de controle, mas 2 deles estavam espalhados quando Tom foi transportado. Um deles foi parar no ano 5000 a.C. na cidade de Udonhai, enquanto o outro foi enviado para o futuro de 2225. Apesar disso, Stella pretende salvar seu pai de qualquer maneira e precisa se apressar, pois a estação especial tem apenas 20 minutos de combustível restantes. Então, com seu grupo missionário formado, Stella ativa a bola de dobra e é enviada para Udonhai, mais de 7000 anos no passado. Chegando lá, o grupo acaba em uma região montanhosa onde vive uma aldeia próxima. No entanto, do outro lado, aparecem outros moradores que, de alguma forma, foram infectados por um patógeno e saem atrás do grupo como se fossem zumbis famintos. Stella e os outros correm em direção à vila, mas são parados por um campo de força ao redor do local. Essa proteção foi criada por um dos anéis de bolas de dobra, e graças a isso, o grupo usa o artefato para abrir uma fenda no portal e se proteger dos zumbis aldeões. Embora não entendam a língua deles, Et lembra que esses são os antigos povos de Bansh que foram misteriosamente extintos. Parece que o ataque zumbi foi a causa, mas a história mudou graças ao anel de bola de dobra. Infelizmente para a vila, Stella precisa coletar o anel para fazer a máquina funcionar e trazer seu pai de volta. Vendo que isso causaria a destruição de inúmeras vidas, ela se recusa, mas Kong pega a pulseira. E quando ele aciona a bola de dobra, o anel se reconstrói e se junta ao mecanismo. Como eles temiam, o campo de força é desfeito e os zumbis partem para atacar a vila. No meio da confusão, Stella acaba separada de Valon, que é salvo por um dos moradores junto com seu filho pequeno chamado Mortin. Com os zumbis mordendo e infectando os moradores, Et e Kong correm para fugir da vila e acionar a bola de dobra mais uma vez. Stella então corre para levar Valon com ela, mas a mulher percebe tarde demais que, em vez da garota, ela trouxe Mortin em seu lugar. Stella grita pela filha, mas é levada com o resto do grupo de volta para a base de Ramazan. Desesperada, ela tenta ativar a viagem no tempo para resgatar sua filha, mas não consegue porque, enquanto a viagem estiver incompleta, a bola de dobra só os levará para a linha do tempo onde os anéis estão. Agora que eles têm um deles, eles precisam encontrar o outro no futuro, e Stella ativa o mecanismo para fazer a viagem no tempo. No entanto,
Antes que ela possa fazer isso, ela é parada por Lamnon, que aponta uma arma para ela e diz para ela devolver a pulseira. Ela se recusa, mas Lon ameaça atirar nela porque outra viagem no tempo causará ainda mais danos ao mundo. Para provar seu ponto, ele lidera o grupo para fora da base, onde encontram a cidade completamente destruída. Por isso, Lon ordena que eles entreguem a pulseira para que ele possa voltar no tempo e consertar o que fizeram. Ele até ameaça atirar em Morty se eles se recusarem. Mas em um ataque surpresa, Kong tenta desarmar seu pai e ordena que o grupo ative a bola de teletransporte. Et, Stella e Morty partem para o futuro. Mas primeiro, eles ouvem a arma de Lamnon disparar, indicando que um deles foi atingido. Segundos depois, os três acabam em uma fábrica abandonada, onde são cercados por um grupo de jovens segurando armas futuristas. Eles tentam explicar como chegaram lá, mas são deixados inconscientes pelo grupo e algemados. Minutos depois, Stella e Et acordam e a líder do grupo vai falar com elas, dizendo que precisam da ajuda dela para ativar o Trigênesis. Eles contam a ela que anos atrás, em 2024, a cidade foi atacada por um enorme kaiju e as forças armadas não conseguiram eliminá-lo. Foi então que o exército americano decidiu intervir e lançou uma bomba na área, causando a destruição do monstro, mas também o fim de Udon-Hai. Das suas cinzas, uma nova cidade foi construída com o nome de Nova Yudan. Entretanto, na capital da cidade, um governo totalitário foi estabelecido e todos os recursos foram tirados do povo, para lutar contra o governo. Este mesmo grupo de jovens se uniu em uma rebelião. Mas dias depois, a cidade sofreu outro fenômeno estranho. Uma enorme explosão irrompeu do céu, criando portais dimensionais por onde saíram dinossauros e outros animais. Foi também por meio disso que o segundo anel de dobra apareceu, criando um campo de força ao redor da antiga indústria. Graças a isso, o grupo se manteve jovem por muitos anos e conseguiu estabelecer sua base protegida dos ataques da capital. Enquanto se organizavam para a batalha, eles descobriram a gênese do TLE. Usando engenharia reversa, criaram uma réplica da máquina. Mesmo assim, eles não conseguiram fazer funcionar. Então, eles precisam da pulseira e da bola de dobra de Stella para mudar seu futuro. Depois de ouvir tudo, Stella e Et decidem ajudar o grupo rebelde, mas sua prioridade continua sendo salvar Valon. Enquanto isso, no presente, é revelado que Lamnon foi atingido pela arma e Kong se desespera, procurando uma maneira de salvar seu pai. Entretanto, em seus momentos finais, Et lhe diz que ele não é seu verdadeiro pai, mas que o encontrou na floresta de Udon-Hai. Na década de 1960, o exército americano invadiu a Academia Ramazan e usou alguns dos moradores para realizar testes com o Telegênesis. Lan foi um dos escolhidos, e lá ele conheceu o jovem Lan, e os dois se apaixonaram e planejaram fugir. Um dia, os dois foram levados para um teste, mas Lan fingiu estar doente e distraiu os cientistas, dando ao Van a chance de se libertar e roubar a pulseira da máquina. Ela então ativou a bola de dobra, mas os soldados foram levados juntos, e no meio da viagem no tempo, Luan foi atingido por um tiro. Lan tentou ajudá-la, e os dois tentaram usar a bola de dobra novamente, mas a máquina entrou em colapso, impactando todas as linhas do tempo. Foi graças a isso que o passado, o presente e o futuro foram afetados, criando um enorme caos em toda a linha do tempo. Apesar disso, Lamon e Lvan conseguiram escapar para o ano de 1969. Mas a jovem foi afetada pelo processo e se transformou em um monstro, que ficaria conhecido como Udon-Hai. Daquele dia em diante, Lan tentou encontrar uma maneira de salvar Lan, o que o levou a criar um ritual na vila para alimentá-la durante esse período. Foi também nessa época que Lamnon encontrou Kong e salvou sua vida depois que ele também foi transportado pelo colapso temporal. Após revelar a verdade, Lan pede para ser deixado na floresta para que seu fim possa ser com Lan. Kong obedece. Ao descobrir a verdade, está pronto para descobrir de onde veio e qual é seu verdadeiro passado. De volta ao futuro, o grupo rebelde decide testar a bola de dobra usando um dos dinossauros capturados em uma gaiola. Ao ensinar a líder como ativar a máquina, ela consegue enviar o monstro para outra linha do tempo e tenta trazê-lo de volta. Entretanto, apenas sua gaiola reaparece segundos depois. O monstro aparece no ar e por algum motivo se teletransporta para vários lugares. Por isso, a criatura ataca os membros da rebelião dentro da base. Do lado de fora, o exército da capital vê que o local está desprotegido. Eles aproveitam a oportunidade e começam a lançar torpedos com gás venenoso, que rapidamente se espalha pelo local. Enquanto os rebeldes tentam entrar para avisar o grupo, seu líder está com F e Stella tentando escapar do dinossauro. A criatura se prepara para atacar, mas mais rebeldes aparecem atrás dela,
prontos para atirar. Stella então pega a pulseira e ativa a bola de teletransporte, fazendo com que o dinossauro congele no ar e dando aos rebeldes a chance de eliminá-lo com suas armas. Eles finalmente conseguem se livrar de uma ameaça, mas outra surge quando os rebeldes do lado de fora estão sendo eliminados devido ao gás venenoso. Stella acha melhor levar todos para outra linha do tempo, mas o grupo se recusa, pois está é a linha do tempo original e eles precisam protegê-la. O líder do grupo então sugere que eles usem Gênesis para que Stella possa retornar ao seu próprio tempo e desfazer as mudanças causadas pela viagem no tempo. Ela leva todos para o laboratório e através de um holograma mostra o estado atual da linha do tempo cheia de desvios devido às mudanças no tempo. Se Stella puder voltar ao tempo antes da máquina ser usada pela primeira vez, ela poderá evitar essas mudanças e deixar a linha do tempo intacta. Como resultado, o passado será mantido, mas o futuro será desconhecido, e caberá aos próprios humanos definir seu próprio curso. Stella concorda em fazer isso, mas Effie decide ficar porque acredita que pode ajudar os jovens a superar a rebelião e lutar por uma causa nobre. Stella fica surpresa com a atitude do primo e o abraça, e os dois finalmente resolvem suas mágoas do passado. Por fim, o grupo lhe dá o último anel para reconstruir a bola de dobra, e agora ela pode viajar para qualquer ano no tempo. Além disso, a máquina também mostra as pessoas que foram parar em diferentes linhas do tempo, e Stella descobre onde Valon está. Por causa do colapso temporal, a garota e a mãe de Mortin acabam no ano de 2024, o mesmo dia em que os Kaiju atacaram a cidade. Os dois se encontram dentro de um escritório, mas a aldeã começa a se sentir mal e Valon descobre que foi mordida por um dos infectados. Por sorte, a menina encontra um remédio e o espalha no ferimento, conseguindo retardar a infecção. Entretanto, um policial infectado aparece de repente junto com um dos moradores que também foram transportados para esta linha do tempo pelo colapso. Temendo que sua filha esteja em perigo, Stella ativa a bola de dobra e parte com Mortin para o tempo presente, onde conhece Kong. O jovem conta a Lamenon o que aconteceu e Stella lamenta essa perda, mas pede sua ajuda para salvar Valon, que está no ano de 2024. Kong concorda em ajudar, mas ele pega a pulseira e aciona a viagem no tempo, mas dessa vez para o ano de 1976. Quando chegam lá, os três se encontram em uma escola em caos total. De acordo com as memórias de Kong, ele foi um dos alunos eliminados e logo reencontra seu melhor amigo, tentando escapar da polícia e dos bandidos armados. Kong, junto com Stella e Mortin, ajudam o grupo de estudantes a escapar. Mas em um dos corredores, eles veem o colapso do tempo acontecer. Com toda a linha do tempo bagunçada, passado e futuro começam a emergir. E por um momento, Stella vê Valon tentando se esconder dos infectados. Ela então pede para Kong levá-los até a garota. Mas segundos depois, os estudantes são baleados pelos criminosos e eliminados na frente do jovem. Furioso, Kong volta no tempo mais uma vez e tenta ajudar seus amigos a escapar de seu trágico destino. Entretanto, o colapso temporal só piora e, de repente, uma nave do futuro, que estava prestes a eliminar o grupo rebelde, é transportada para o passado e explode em frente à escola. A explosão extermina os estudantes enquanto o melhor amigo de Kong é atingido por um estilhaço no corpo. O jovem então o ajuda a escapar, mas eles acabam em um beco onde são cercados pelo grupo de criminosos. Sem ter para onde correr, Kong devolve a pulseira e a bola de teletransporte para Stella, junto com a câmera que seu amigo estava usando. O jovem decide permanecer em sua linha do tempo e ajudar seus colegas a enfrentar a invasão enquanto Stella leva as provas dos crimes cometidos contra eles. Stella então se despede da amiga e aciona a máquina, indo parar em 2024 junto com Mortin. Entretanto, assim que ela chega nessa linha do tempo, ela percebe que também foi atingida pela explosão e está gravemente ferida. Pouco depois, ela encontra Valon escondido no escritório e fica feliz por reencontrar sua filha. Infelizmente, o aldeão não teve a mesma sorte, e enquanto protegia a menina, acabou sendo mordida pelos dois infectados. Do outro lado da sala, Mortin ouve a voz de sua mãe. Mas quando ela emerge, ela já se tornou um zumbi e não reconhece seu filho. O menino chora ao ver a mãe naquele estado, mas não há nada que ele possa fazer e Stella aciona a bola de teletransporte levando o jovem consigo para o tempo presente. Quando eles retornam para Ramazan, Stella tenta ativar o Gênesis e seguir o plano para corrigir toda a linha do tempo. No entanto, ela fica cada vez mais fraca por causa do ferimento e pede para Valon fazer isso por ela. A menina então usa o comunicador e pede ao seu avô Tom para ajudá-la a descobrir como ativar a máquina. Tragicamente, eles não conseguirão trazê-lo de volta, mas Tom não se importa e ensina sua neta como ativar o Gênesis e corrigir a linha do tempo. Enquanto isso, Don Hai aparece dentro da base e tenta atacar a garota,
mas Mortin pega uma barra de ferro e fica na frente dela para protegê-la. Valon então segue as instruções de seu avô, e após colocar a pulseira na máquina, ela ativa a telegênesis. Enquanto isso, uma singularidade no formato de um buraco negro começa a sugar todas as lacunas na linha do tempo. Prestes a perder a consciência, Stella ouve as vozes de seus pais falando com ela, dizendo que tudo ficará bem, e então ela cai em um sono profundo. Algum tempo depois, Stella é acordada por Valon, tendo retornado à sua linha do tempo original. Ela está feliz em ver que sua filha está segura, assim como Mortin, que é recebido como um novo membro da família. Mais tarde, Stella visita sua mãe no hospital e conta tudo o que aconteceu. Ela lamenta não ter conseguido trazer seu pai de volta, mas Duonpon tem esperança de que um dia eles se encontrarão novamente. Poucos dias depois, Stella decide ficar em sua antiga vila com Valon e Mortin, que está se adaptando à nova realidade. Naquele momento, Valon pergunta se eles encontrarão seu tio Et novamente, mas ele está muito longe no tempo, ajudando os rebeldes a reconstruir o mundo no futuro. Apesar disso, Stella ainda tem a pulseira e a bola de dobra, que ela guarda no antigo escritório de seu pai. Enquanto ela mexe no objeto, a jovem mãe parece ter uma ideia de como trazer seus entes queridos de volta. Mas se ela conseguiu ou não fazer isso é um mistério escondido no tempo. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.